Olá, gente bonita! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Hoje, olha essa paisagem. Onde eu estou? Gonçalves, ainda na Serra da Mantiqueira, mas já é no estado de Minas Gerais. Voltei para Minas. Olha esse caminho. Ai, gente, aqui é muito lindo e hoje o céu está especialmente muito azul. E é esse caminho bem maravilhoso que eu tô indo para encontrar o Felício, que ele é um produtor de cogumelos daqui de Gonçalves. Tem um sítio, né, que chama Casa dos Cogumelos. Então vamos lá, Felício, do zero, não sei nada. Faz de conta que eu sou uma criança que nunca vi cogumelo na vida, me conta do zero como é que começa tudo. Então aqui é uma parte do processo do shiitake. A gente está até fazendo umas reforminhas aqui. Esse substrato ele já foi esterilizado, já foi inoculado com fungo. Então esse espaço, esse ambiente, a gente deixa para fazer a maturação dele. E aí é importante, aí nesse tempo, que ele vai formar essa casca aqui. Bem... Lá em cima você vai poder ver melhor. Né? Mas aqui a gente precisa dar as condições para que ele faça, porque é muito interessante a inteligência do fungo. Porque o shiitake, ele é um fungo decompositor de madeira. Né? Se a gente for para a Ásia, qualquer outro lugar da Europa, por exemplo, a gente vai encontrar o shiitake decompondo carvalho. Então caiu um carvalho, uma faia, alguma árvore desse tipo, em algum momento a gente vai ver um shiitake saindo lá, tá? Então aqui a gente não tem carvalho abundante, mas a gente tem eucalipto. Então 80% desse bloco é serragem de eucalipto. Depois que o substrato ficou pronto, ele foi inoculado, ele precisa de em torno de 30 a 40 dias para formar a colonização. Colonização é o processo que a gente chama de... Eu tenho um substrato, eu tenho um meio, né? A função do fungo, de fato, ele quer decompor essa matéria que está aqui. Então o fungo vai andando por esse substrato, todo esse pó de serra vai ficar mofado. Certo? Então quando esse saco ficou completamente mofado, significa que o fungo colonizou todo esse ambiente que ele tinha. Né? Ele vai ficar assim, todo branquinho. Nossa, tá vendo? olha. Só que aqui ele já começou a madurar. Ele já está começando a ficar marronzinho. Tá vendo? Então quando ele a primeira etapa ele vai ficar branco, a segunda etapa ele vai começar a formar essa casca, né? Então depois que ele formou essa casca, aí é onde isso a gente aqui vai é para a um produção de cogumelo fato. aqui? É um cogumelo tem que alguns ele que se adiantam. tem alguns que se adiantam por conta da existe um parâmetro que ele tem que seguir nessa etapa. Então se eu desviar desse parâmetro, algumas coisas podem acontecer, como por exemplo o shiitake brotar antes. Então é uma série de parâmetros que a gente tem que seguir. Se a gente não seguir, a gente vai ter alguns problemas. Mas dá para conviver com eles, né? Porque hoje, por exemplo, a gente estava 0 grau de manhã, né? Então essas oscilações, ora são boas, ora não são boas. Né? Então a gente entra em muito quesito técnico, mas dá para a gente ir convivendo. Já tem muita coisa para melhorar, mas já fizemos bastante coisa. Então aqui nessa casinha é o processo onde a gente faz a colonização e maturação dos blocos de shiitake. Do shiitake. Quais são os cogumelos que você produz? Hoje a gente tem shimeji, shiitake, de vez em quando eu tenho um pouco de shimofuri, salmão, eringue. Basicamente são esses. Às vezes um pouco de citrino, que é o pleurotus amarelo. Paris também. O Paris e Porto Belo a gente distribui. Eu sim. tenho parceiros, eles mandam a gente distribuir. Agora daqui a gente vai para a etapa de produção. Então vamos lá, quero ver. Ah, você tira do saquinho. Isso, porque... Ai, que lindo, nunca tinha visto. Esse aqui tá bem bonito. Ai, Felício, que lindo. Os maiores. Nossa, olha aqui, gente. Nossa, lindo, lindo.
aqui é a casinha dos Smurfs. Uhum. Até é interessante que dentro do folclore de Minas, eles dizem que toda vez que o Saci morre, ele vira um cogumelo, né? Aí nós brinca, né? Tem um cemitério de Saci aqui dentro, porque... Então, assim, a produção de cogumelos, independente, cada um vai ter uma técnica diferente, mas assim, tudo tem uma receitinha de bolo para fazer, né? O que vai mudar dependendo de cada espécie, eu vou ter uma técnica diferente e cada técnica tem suas particularidades, né? Então, por exemplo, e olha como é que é interessante. Lá, a técnica de palhada que a gente usa ali pro shimeji, ele precisa ficar protegido pelo plástico. Uhum. E aí ele vai saindo pelos buraquinhos, né? O shiitake, ele já cria essa capa que vai proteger o micélio que está aqui dentro. Uhum. Então, por exemplo, se eu machucar aqui dentro é tudo shiitake, ó. Tá vendo? Aqui ele pode ser ramofô. E aqui eu já tenho shiitake. Tá vendo? Se você cheirar... Nossa, é o cheiro do shiitake. É o cheiro do shiitake. Só que aqui eu tenho fungo. Eu preciso que esse fungo tenha necessidade de se reproduzir e solte os cogumelos. Então, para ilustrar esse processo de reprodução, a gente vai olhar o quê? Então, como que é o ponto de colheita do shiitake, por exemplo? Tá vendo que aqui ele tá fechadinho? E aqui ele abriu o chapéuzinho, ele abriu aqui uma sainha aqui? Ah, tá. Então, essas lamelas é daqui de baixo que é a área reprodutiva onde são liberados os esporos. Então, quando ele começa a liberar esporos aqui, que ele abriu, tá no momento de fazer a colheita. Na natureza seria isso, né? Quando um cogumelo libera um esporo desse, esse esporo vai caminhar, vai cair em outro substrato. Uhum. Quando ele cair em outro substrato, esse esporo vai germinar e vai tomar conta desse substrato. Então, quando esse substrato virou isso aqui, cadê? Que ficou tudo mofado, Uhum. então significa que daqui a pouco ele vai precisar reproduzir se ele quiser garantir a espécie. Sim. E aí então a magia acontece tudo de novo. E aí começa pelo cabinho e depois vem o chapeuzinho. Exatamente. Lindo! Aqui, tudo isso aqui que você tá vendo vai começar semana que vem. Aqui tem bastante cogumelo. Então, só que aqui tá tudo baby, aqui tá um berçário deles aqui, né? Então aqui é o que a gente chama eles chamam de primórdios, né? Ou na literatura lá fora de pins, pin, cabeça de alfinete. Então quando ele começa aqui ele vai desenvolver. Numa condição de 20 até 24 graus, eu tenho cogumelos se formando entre 5 a 6 dias, tá? Numa condição de 0 graus, a cogumelo aí vai até 20, quase 30 dias. Sempre é a piadinha que eu sempre escuto aqui. Ah, e o chá de cogumelo, não sei o quê. Só que eu acho que é um assunto que vale ser reforçado também, porque é o seguinte, muitas pessoas conseguiram largar depressão com pouquíssimas doses desse cogumelo. Então, assim, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose e saber usar, o que eles chamam de setting, né? Que é assim, como você tá e o ambiente. Então, assim, antes de fazer alguma coisa, antes de fazer... É muito interessante que as pessoas estudem e entendam realmente o potencial que esse cogumelo tem, porque ele tem mudado a vida das pessoas. Eu não estou fazendo apologia a nada, mas assim, é uma série de coisas que tem também por trás desse cogumelo, tá? E muito artigo científico sério, pesquisas sérias, mudando e transformando a vida das pessoas, né? Esse cogumelo, por exemplo, tem um documentário muito legal no Netflix, que é o Fungos Fantásticos, e lá tem um micólogo, o Paul Stamets, que é um cara muito legal no caminho da fujicultura. Eu tenho todos os livros dele, eu gosto muito do trabalho dele, porque ele tem muita paixão no que ele faz, né? E ele cita esse cogumelo como tratando um câncer da mãe dele, né? A mãe dele tinha um câncer, ela consumiu os cogumelos, depois ela não teve. Ainda falta mais ciência para a gente chegar em algum lugar, mas que não se dá para se descartar o fato de que ela tinha o câncer e depois não tinha mais, não dá. Né? Então, e a gente tem com abundância esse fungo, ele precisa ser mais explorado, né? E a gente tem coisas assim que são lindas. Esse cogumelo, por exemplo, ele parece um extraterrestre, assim, né? E o que é o cogumelo? Porque a gente está falando aqui do monte, a gente já falou de vários, mas o que é o cogumelo? Eu vou pegar
um saquinho aqui que eu acho que dá pra gente ilustrar pra gente chegar num ponto. Então aqui dentro eu tenho capim baquiário, certo? Então quando todo fungo decompositor, a gente precisa dar um substrato para que ele vá decompor, né? E esse substrato sempre precisa ser pasteurizado ou esterilizado. Isso é um padrão que vai se repetir para esses cogumelos, para o cultivo. Né? Então esteriliza ou pasteuriza, dependendo da técnica que você vai usar, e aí então vai receber o inóculo do fungo. Tá? Então quando ele recebeu o inóculo aqui, o fungo vai se espalhar por todo o substrato, e aí quando o fungo não tiver mais para onde ir, que o fungo colonizou todo esse substrato, o fungo entende que não tem mais para onde ir. Eu estou absorvendo esses carboidratos que estão aqui. Se eu quiser continuar a minha linhagem, eu preciso de mais comida. Então, para eu garantir a espécie, eu preciso reproduzir. Então, o que o fungo faz? Ele libera o cogumelo. Para quê? O cogumelo solta esporos e esses esporos vão caminhando e acham outros substratos para que esse ciclo se renove novamente. Tá? Então, o cogumelo nada mais é, bem a grosso modo falando, que o órgão reprodutor do fungo. Né? E aí o que a gente consegue ver aqui, nesse painelzinho, eu vou ver aqui dentro, é que cada cogumelo, cada fungo, assim como todas as plantas, criou uma estratégia diferente de reprodução. Né? Então o formato deles, na verdade, está muito mais relacionado à estratégia para ficar mais forte na natureza. Né? Por exemplo, essa estrela da Terra, o gênero Geastron, são estrelas assim, que a esporulação dele, o sistema de reprodução, está muito relacionado a uma parte mecânica mesmo, esperando que a gente pise nele, o animal pise, ou que a chuva, quando a gota d'água cai em cima dele, ele solte aquela fumacinha, os esporos, e aí o vento leve, a água leve. Alguns, como esse aqui, por exemplo, tanto o Clathrus aqui, o gaiola de bruxa, quanto alguns cogumelos do gênero Phallus, eles soltam um cheiro de carniça, de podridão mesmo. Para quê? Para chamar mosca, porque a mosca vai até eles, senta neles, e quando ela sair por aí, passando os lugares, ela está espalhando esporos também. Então tem cogumelo que usa da chuva, o vento, principalmente para liberar esporos. Aí são N alternativas de estratégia de reprodução. Para ter cogumelo, a gente precisa ter primeiro um fungo forte, né? Um fungo saudável. Só que assim, é gostoso de filmar quando tá tudo cheio. Hoje tá muito frio, está tudo mirradinho. E é muito rápido o ciclo dos cogumelos. Muito rápido. É muito rápido. Né? Depois que o fungo tá formado já... Depois daqueles... Esse aqui não tem aqueles 30 dias. Então, no caso, sempre vai depender de espécie para espécie. Né? No caso do o shiitake, o bloco são 30 dias para o fungo se espalhar. Mas depois mais 60 a 100 dias, a 70 dias, para que o fungo faça a maturação né, do bloco. Então, no total, a gente tem aí 100, 120 dias. Tá? Aqui, com 30, entre 20 a 30 dias, eu já tenho cogumelo saindo. E o cogumelo, depois que ele está nesse estágio aqui, onde ele começa a apontar, né, em torno de 4 dias, 5 dias, eu já tenho cogumelo formado. Esse é o Shimofuri. Esse é o shimeji cinza. Ah, shimeji cinza. Tá? No caso do shimeji branco, quando está quente, se esquentar mesmo, em torno de 2, 3 dias eu já tenho cogumelo. É muito rápido. Né? Então aqui é que hoje eu tive que tirar daqui. Mas o primeiro processo aqui desses blocos, dos sacos, perdão, eles precisam ficar nessa sala com um ambiente bem controlado. Né? Aí a gente tem que fazer troca de ar, a gente tem que manter a temperatura, manter as condições, porque daí vem o termo também, fungicultor, né? A maioria do pessoal às vezes pensa porque quer botar saquinho na prateleira e achar que é só isso, mas não é. Tem uma série de cuidados que a gente precisa ter com o substrato para que a gente tenha uma boa colheita. Porque se eu não tiver um fungo bom, né, um substrato bem colonizado, eu não vou ter cogumelo. Então, por isso que essas etapas a gente precisa cuidar o melhor que a gente tiver de acordo com os recursos que a gente tiver também, né?
Mas cuidar bem cuidadinho para que a gente tenha um fungo forte, feliz, saudável, para então a gente ter cogumelos bons. Então você tem um galpão desse para cada espécie de cogumelo? Aqui eu tenho esse galpão que a gente está aqui embaixo para o gênero Pleurotus, né? Então do Pleurotus eu consigo produzir o salmão aqui dentro, o shimeji branco, o shimeji cinza, o shimofuri, o eringue, que eu não tenho problema. O eringue também aqui? Que o legal. eringue aqui também. Então, só que esses eu tenho pouquinho, né? Aqui o meu grosso mesmo é o shimeji, tá? E aí do lado de cima o shiitake eu já deixo separado para que não cause conflito aqui dentro. Sim, tá? Porque ficando muito no ar, né? É que assim, numa situação normal, perto de uma floresta, a estimativa é que a gente respire até em torno de 1 milhão de esporos por dia, de diferentes cogumelos, numa época de bastante cogumelo. Aqui dentro é muito esporo, tanto é que a gente trabalha assim o tempo todo na rotina com máscara, porque assim, pra gente inalar o menos possível, né, quando a gente estiver na cozinha, para não ter esse contato com o cogumelo, né? Então tomar alguns cuidados, inclusive cuidados com a gente também, porque a gente não cria alguma reação de resistência contra muito esporo, por exemplo, que daí não consegue trabalhar mais. Então tem shiitake em conserva com vinagre e cachaça, olha que legal. Esse aqui é o meu queridinho, ficou bem interessante. Aí eu tenho com alho defumado com alho inteiro e alecrim, ficou bem interessante. Nossa, imagino. E tem os secos, né? Os desidratados. E tem as pastas de amendoim que a minha esposa faz também. Sim. E o que acontece com esse substrato depois que a gente usa tudo, né? Então depois a gente vai dar continuidade para ele. Então o cogumelo para a propriedade traz muito a ganhar, né? Porque se a gente tem depois quando eu te mostrar, você vai conseguir ver isso ali na prática, o que aconteceu com o solo depois que a gente tratou durante 2 anos. Então quando a gente mandou esse solo para análise, é impressionante o resultado, né? Então assim, tem que ser usar, porque assim, você consegue começar a criar a sustentabilidade dentro do sítio, porque você já vai para as hortaliças, você já vai para as raízes, vai para os tubérculos, e aí você tem comida o ano todo, né? Eu não digo para vender necessariamente, né? Tudo ser um negócio, mas pode transformar o sítio tem muita terra parada, né? Isso pode ajudar as pessoas e a gente pode ajudar, quem sabe, a levar condições de sair da fome. E hoje você é autossustentável aqui no sítio? A gente produz bastante coisa. A gente produz bastante coisa. Tudo com esse solo super fértil que vem do reaproveitamento do substrato dos cogumelos. A gente usa bastante. A gente vai olhar ali um pouquinho agora, é que hoje você não vai ver a vida bombando ali, porque a gente está na época de seca. Sim. Né? Mas a gente já está começando a preparar o solo para a gente ter depois as abóboras, aí tem o milho, tem o feijão, essas coisas que a gente consegue guardar, que é o que a gente passa o inverno do ano que vem. Né? Então daí nessa época a gente dá uma segurada, aí agora de setembro para frente a gente vai de novo até... Ô Felício, e conta pra gente assim um pouquinho desse trabalho que você faz com quem quer começar a trabalhar com cogumelos. Porque aí tem gente que às vezes acaba procurando a gente, né? Então a melhor forma que eu acho que eu consigo ajudar é compartilhar um pouco da história, né? Então a gente tem 6 anos, a gente tem um negócio funcionando, então o que eu faço, eu abro a porta da empresa para as pessoas, né? Então a gente vem aqui, é uma imersão, né? Então tecnicamente, o que fazer, o que não fazer. A gente passa o dia conversando sobre o cultivo de cogumelos, dividindo experiências. Consultoria. É uma consultoria de um dia personalizada total. Porque senão eu só faço com uma pessoa, porque daí cada uma tem um recurso para investir, cada uma tem um lugar, um espaço, um sonho diferente, né? Então, e aí a gente leva essa coisa também do como vender, qual que é a experiência com o restaurante. É um dia sobre cogumelo. E o contato, se alguém estiver interessado, é direto com seu telefone? Pode ser o telefone. E do Instagram também, a pessoa pode achar. Né? Então a gente vai colocar aqui na tela o telefone do Felício, Instagram. Tá. São as formas de contato, daí a gente agenda, né? E a gente não atende mais de uma pessoa de uma vez. Então... você para o seu dia só para aquela pessoa, para ajudar ela no negócio dela. E aí a gente entende as necessidades, aí acho que fica mais fluido, assim, as dúvidas dela, do jeito dela. Então a gente faz esse trabalho, né? A gente faz sim. Que é muito legal, né?
Não sei. Ah, eu acho legal porque eu senti falta disso no começo. Exatamente isso, né? Se você tivesse essa pessoa, se tivesse o Felício no começo, talvez você teria economizado bastante grana, né? Porque assim, a gente tem 6 anos. Eu acho que se eu tivesse economizado 3 anos, é muito tempo no negócio. Né? E a gente está falando de dinheiro. Né? Então não dá para... Tem algumas coisas que não precisa bater a cabeça. Né? Já pega com quem já bateu, não vai repetir tudo de novo, né? Sim. Então, se alguém quiser, tem a possibilidade. Que legal, muito obrigada. Vamos olhar a horta, eu quero ver. Essa área aqui é o meu xodó, porque daqui... Esse aqui eu fiz um tratamento de 2 anos de solo aqui. Tratamento é simples, eu preciso descartar o composto, eu fui cobrindo o chão aqui várias vezes. Aí a gente mandou, é incrível porque assim, quando você olha aqui, ó, daqui pra cá, essa terra não tem tratamento. Então, você vê que é uma terra dura, tá? E aqui, daqui pra cá, a gente tem a terra com cobertura de solo. Então quando a gente vem, olha... bem fofo. Aí quando a gente fez uma análise de solo aqui com 30 centímetros de profundidade, então a gente pegou essa terra que a gente tratou e a terra onde a gente não tratou. No começo que eu comecei a plantar aqui foi um desastre, porque eu não consegui colher nada. Nada. A gente plantou aqui, tinha um pomar que meu pai que era do meu avô ainda, e aí a gente não conseguiu colher. Então a gente foi jogando, foi trabalhando. O ano passado nós colhemos mais de caminhão de abóbora aqui. Muita abóbora, mandioca, feijão, milho. Então assim, é uma agrofloresta que não é uma agrofloresta também, mas a gente produz de tudo. E aqui tem outra alternativa que a gente estava falando de tratamento para solo, para horta também. Eu tenho muito bloco de shiitake, até eu estou terminando de usar esse restinho, né? E aí a gente faz uma misturinha boa aqui. A gente coloca o bloco do shiitake, o saco do shimeji, então a gente mistura os dois. Aí no caso nosso que a gente tem galinha, a gente põe esterco de galinha, esterco de vaca, folha seca, terra do mato. Super substrato. Super substrato. E aí você faz fundo de cova, cobre os canteiros. E aí a palhada do shimeji a gente usa para evitar a capina também. Né? Se bem que aquilo ali já evita a capina, mas quando a gente coloca, e nessa época ele ajuda a manter a umidade do solo. Né? Então, tipo, você água, não tem tempo de aguar todo dia. Então, a cada 3 dias você ganha um fôlego aí e evita a capina, que é o mais difícil da horta, né? Capinar canteiro todo dia você não consegue, né? Sim. Então a gente ganha um tempinho. Então isso aqui é uma bomba que faz a horta. A gente não compra mais nada em casa. Né? A gente vive literalmente da terra. Quer dizer, a gente compra, né? Mas a gente, o básico mesmo, a gente consome tudo daqui, né? Então, por exemplo, a gente vê o que tem, leva para casa e essa vai ser a nossa comida do dia, a refeição do dia. Então, todo dia a gente tem que vir, tem que colher, o mercadinho nosso tem que ser feito na hora. Né? E é isso, porque o que eu queria também era poder levar isso, porque não tem por que ter fome no mundo. Não tem. Um pedacinho que a gente faz de comida, a gente é muita comida. Os vizinhos levam, o povo passa aqui, às vezes compra um pouco, a gente dá para os outros. Trata da vaca, trata dos bichos, é muita comida. É muita, a natureza ela é muito abundante. É muito abundante. Se você trabalhar junto com ela, não tem. Não tem. Sim. Voltando lá atrás, na Sibéria, lá atrás, quando tinha os vilarejos, tinha os anciãos que cuidavam das tribos. Né? E os anciãos entendiam esse cogumelo como uma medicina, que traziam para eles insights e mudanças internas muito grandes. Então, os anciãos que cuidavam das aldeias, eles comiam esse cogumelo, né? E tinham esse processo, então todo solstício de verão, eles se vestiam igual cogumelo. Então, geralmente, os anciãos, aqueles barbudão, vestiam a roupa vermelha e branca, né? Para homenagear o cogumelo. E eles entenderam um lance muito interessante, porque esse cogumelo específico, ele é muito rico ele tem muscimol, que é o que vai dar algumas alucinações, né, que vai fazer os trabalhos, e ele tem também o ácido botânico, que também pode fazer isso, só que o ácido botânico ele pode fazer mal pra gente. E uma das formas de tirar o ácido botânico é desidratar esse cogumelo. Só que com muita neve é difícil, né?
Então eles cortavam os pinheirinhos, levavam para dentro de casa, colocavam em frente à lareira e penduravam os cogumelos na árvore, né? Então ficava um monte de cogumelinho penduradinho para secar, né? E a outra forma, que às vezes eles tinham muita coleta, eles enchiam as meias de cogumelo e pendurava de frente com a lareira para secar. Ah, mentira, gente. Que aí, Papai Noel que nada. O negócio veio do cogumelo. É uma pira do cogumelo, então. Foi uma alucinação de cogumelo, então, a árvore de Natal. Foi um evento muito chapado, né? Da onde que vem? Por que meia? Por que essa história? E quando a gente foi atrás, eu descobri que era o cogumelo. E tem um livro muito legal para quem gostar da história, é Mushrooms and Mankind. Que tem uma série de comportamentos que a sociedade tem que vem por conta de rituais e usos de substâncias como esse cogumelo, por exemplo, né? E aí outra curiosidade legal é que é o seguinte, depois que eles secavam os cogumelos, eles queriam que era um momento de neve muito forte, inverno muito forte. Então, as pessoas podem entrar em depressão, ficar muito tempo fechado dentro de casa, né? Então, nesse momento, os xamãs queriam levar para a casa das pessoas para que elas pudessem ter um momento de reflexão e passar por aquilo bem. Então, levava cogumelo de casa em casa, só que aí a casa estava coberta à frente de neve. Então, a alternativa que eles tinham era subir pela casa e soltava na chaminé o saquinho de cogumelo para que elas fizessem o trabalho delas. Ó, Papai Noel aí. Né? E a rena, ela participa como dessa história? Porque os animais, quando eles consomem os cogumelos, não passam mal. E quando eles urinam, eles eliminam o ácido botânico e liberam só o muscimol. Então isso ficava muito potente. Então os cogumelos, a rena comia, né? Eles usavam as renas como transporte. Então quando a rena urinava, eles recolhiam aquela urina que estava com mais cheiro de cogumelo, tomavam e tinham. E aí pode ser daí que vem a história das renas voando junto com os Papai Noel, né? Então assim, é um cogumelo que tem história, bem emblemática. Que legal, muito obrigada, adoramos saber essa história. Bom, gente, e aí depois dessa aula, né, sei lá, foi muita história que a gente aprendeu. Agora tá aqui o Felício com uma colheita maravilhosa pra gente. Olha isso, temos salmão, shimeji, o shiitake, Paris, o Porto Belo e o Ering. Nossa, que paraíso! Tô na Disney. Vai dar pra brincar bastante. Vou engatar então o fim desse vídeo, já que estamos levando aqui tudo isso de cogumelo, gente. Vou fazer 5 receitas com cogumelo, tá bom? Então aguardem que esse é o próximo vídeo desse canal, 5 receitas com esses cogumelos maravilhosos. Sim, a gente tá muito feliz, tenho certeza que a galera ali também tá super feliz de assistir essa aula maravilhosa sobre cogumelo. Muito obrigada, a gente amou vir aqui. Quem quiser vir conhecer, tá aqui embaixo, aqui a gente colocou na tela, mas vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo também os contatos do Felício. E quando vierem em Gonçalves, experimentem esse cogumelo, que tem muito amor envolvido, né? O principal ingrediente desse cogumelo aqui, o segredo dele é o amor que o Felício tem. A gente faz com carinho. Sim, bastante. Ai, querido, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Maravilhoso. Beijo e até a próxima. Até mais.